Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a nossa segunda videoaula, tá? Na aula 1, lembram qual foi o conteúdo? Capítulo 4. Então nós iniciamos o capítulo 4, tá? Vimos toda essa parte de expressões algébricas. Vocês praticaram e agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. Hoje a gente finaliza, tá? Esse capítulo 4, vendo que parte a parte de monômios. Então, pega o material de vocês e atenção na aula. Vamos começar conceituando o monômio. Monômio ou termo algébrico é o nome que se atribui a uma expressão algébrica racional inteira formada por um número real ou por apenas uma variável real, ou ainda por uma multiplicação de números e de variáveis reais. Bom, gente, tem que lembrar aqui o que é uma expressão algébrica racional inteira. É uma expressão que não tem letra dentro de uma raiz e nem tem letra no denominador, tá? Precisa respeitar essa condição para ser monômio. Então, vamos ver exemplos de monômios. Monômios é um termo só, o nome já diz, né? Então, eu tenho aqui, esse termo pode ser número junto com letra, com variável, ou só letra ou só número. Então, eu tenho aqui 4 exemplos. Vamos ver agora o que é coeficiente e o que é parte literal. Eu vou escolher 2 exemplos, tá? O A, então, coeficiente e parte literal. Coeficiente, a gente chama até de coeficiente numérico, é o número. Então, ali é o 5. Parte literal é a letrinha acompanhada do seu expoente. Então, x acompanhada do expoente 2. Oi, Vaneide, então, e se não tiver letra? Aí, vamos ver aí o exemplo da letra D. Então, coeficiente, quem é, gente? Menos raiz de 3. A parte literal não possui. Aí, você coloca não possui parte literal. Então, eu tenho menos raiz de 3 de coeficiente e não possui parte literal. Então, é bem simples isso aí, tá? Grau de um monômio. Grau de monômio nada mais é que, preste atenção, tá? É igual ao expoente da variável que forma sua parte literal, caso ela seja formada por apenas uma variável, tá? Se tiver uma variável, o expoente dela é o grau do monômio. Agora, quando o monômio é formado por 2 ou mais variáveis, ou seja, tem x, y, z, o seu grau é obtido pela soma dos expoentes das variáveis de sua parte literal. Então, de todos os expoentes dessas variáveis aí, tá? Vamos ver, fica mais fácil ver aqui nessa tabelinha que eu montei. Aqui eu tenho os monômios, né? Eu quero o grau do monômio, que é o que eu acabei de explicar. E ainda existe o grau em relação a uma variável, a uma determinada variável. Aqui eu coloquei grau em relação à variável x, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 variáveis, x, y e z. Então, eu vou fazer o quê? Quando tem mais de uma, somar os expoentes. Então, 3 mais 2, 5, mais 5, 10. 10º grau. Então, aqui, em relação a x, eu vou pegar só o expoente do x, 3º grau. Aqui, ó, x, exemplo 2. Aqui é 1, quando não tem, né, gente? Com mais 5, 6º grau. Em relação a x, aqui é 1, 1º grau. Esse último não tem variável, então grau 0, tá? Quando não tem variável. Tanto aqui, como aqui que não tem o x, ok? Monômios semelhantes. Monômios semelhantes, gente, são monômios que têm a mesma parte literal, considerando as variáveis e os expoentes, tá? Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho, todos eles têm a mesma parte literal. A parte numérica pode ser diferente, tá? Uma da outra. Mas a parte literal tem que ser a mesma. Então, x e y é a mesma parte literal, então eles são semelhantes. Um outro exemplo, eu coloquei aqui as variáveis com expoente. Então, eu tenho que, além da variável, olhar o expoente. X, expoente 2. Aqui, x, expoente 2. Ok. Y, expoente 3. Y, expoente 3. Então, elas são... Essas 2 expressões, né, são monômios semelhantes. Bom, adição algébrica. Vamos usar as operações com monômios agora, tá? Começando pela adição.
A adição de termos semelhantes, olha só, por isso que a gente viu, acabou de ver, não foi, gente? O que são monômios semelhantes. Por quê? Porque essa adição só pode ser feita com termos semelhantes. Ela é feita ao somar algebricamente os coeficientes numéricos e conservar a parte literal. O que é esse somar algebricamente? Somar algebricamente é você respeitar as regras dos sinais diferentes. Você vai subtrair e colocar o sinal do maior. Sinais iguais, você vai somar e conservar o sinal, ok? Então, vamos ver aí 2 exemplos disso aí. Então, primeira coisa que a gente deve olhar, se são semelhantes. Tem a mesma parte literal? Tem. Então, vamos somar algebricamente, vamos lá. 3 mais 10, 13. Vou marcar os números aqui com a setinha, tá? 3 mais 10, 13, menos 15, menos 2. Porque sinal do maior prevalece, ok? A letrinha M e a letrinha N, né, que faz parte aqui da parte literal dos monômios, ela é apenas, ó, conservada. E aí a gente finaliza, tá vendo como é fácil? Vamos ver o outro. Aqui eu coloquei 4 monômios. Vamos olhar se eles são semelhantes. Todos têm a mesma parte literal, x ao quadrado, y aqui, tá? Então, são semelhantes. Quando a gente tem muitos monômios, a gente deve observar se tem algum par de monômios opostos, simétricos, sinais trocados. Tem? Tem. Então, gente, se tiver, a melhor coisa é você eliminá-los, tá? Porque vai dar 0, mais 8 menos 8, 0. Oi, Ivone, se eu não cortar, aí você vai ter mais trabalho para fazer a conta com esse mais 8 e depois com esse menos 8. Então, vamos logo cortar e a gente fica só com essa continha. Menos 5 mais 13. Sinais diferentes, né? Vamos subtrair e colocar o sinal de mais, que é o maior valor absoluto. Então, vai dar 8. Eu não coloquei o sinal de mais, porque quando não tem sinal, a gente já sabe que é positivo, tá? E agora, parte literal, que é a mesma, vai ser conservada, gente. Conservada, com o mesmo expoente que veio, tá? Pronto, agora vamos continuar com as operações com monômios. Agora vamos ver a multiplicação. Para multiplicar 2 ou mais monômios, é preciso efetuar o procedimento a seguir. São 2 passos. Primeiro, multiplicar os coeficientes numéricos entre si, obedecendo à regra de sinais. A gente trabalha muito com regra de sinais em monômios e em polinômios, né, que é o assunto do próximo capítulo, tá? Tem que ter muita atenção. Segundo passo, multiplicar as partes literais entre si, obedecendo às regras da potenciação. Então, vamos ver? Vamos lá, 2 exemplos. Exemplo 1. Então, aqui, ó, você viu que aqui no conceito, né, como fazer uma multiplicação, ele não diz que tem que ser semelhantes. Então, não tem essa obrigatoriedade. Pode ser ou não semelhante. Eu coloquei agora aqui 3 que não são, tá? Eu coloquei mesmo de propósito para vocês não confundirem. Porque senão vocês iam pensar que só poderia ser com semelhantes. Não, com semelhantes só pode ser a adição algébrica, que a gente está na multiplicação, tá? Então, vamos lá. Cadê minha setinha? 3, 2 e menos 5. Agora eu vou marcar aqui de vermelho. Porque com a setinha, às vezes, ela... Vou marcar aqui, ok. 3 vezes 2, 6. Primeiro passo, né? 6 vezes menos 5, menos 30. Então, tá aí, menos 30. Agora, olha só o que eu vou fazer com as letras, gente. Multiplicação de mesma base, regra da potenciação. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou conservar a base, que são as letras, e vou somar os expoentes delas, ok? Eu vou marcar logo a x, né? Todos os x. A variável x, tá aqui, marquei toda. Então, agora eu vou somar os expoentes. 1, acompanha aqui a setinha. 1, com mais 1, 2, com mais 3, 5. Então, x elevado à quinta potência. Agora, eu vou marcar os y. Vamos lá. y1, y2. Então, 2 mais 1, 3. Y ao cubo. Terminamos. Bem simples, né? Vamos fazer o próximo. Agora, eu coloquei com frações, para a gente relembrar operações com frações, tá? Principalmente essa multiplicação.
A multiplicação de frações, vocês aprenderam lá no 6º ano, também no 7º, né? E agora a gente está retomando no 8º. Você pode multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores e simplificar no final. Ótimo, pode. Mas vocês aprenderam também a fazer o cancelamento, gente, que torna a conta mais simples, né? Com números menores. Como isso? Então, se é multiplicação, eu posso simplificar um número que está em cima com outro que esteja embaixo, na mesma fração ou não. Aqui eu posso simplificar quem? O 3 com 9, um embaixo e um em cima. E o 8 com 4, um embaixo e um em cima. Agora, aqui tem que ser multiplicação para poder fazer isso, tá? Então, vamos lá? Eu vou simplificar, né, que a gente chama de cancelamento. Vamos marcar primeiro o 3 e o 9. Eu vou dividir os dois por 3. Então, 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Agora, eu vou marcar o 8 com 4. Vou dividir os dois por 4, tá? 8 por 4, 2. E 4 por 4, 1. Então, o que é que sobrou em cima, né? E o que é que sobrou embaixo? Vamos fazer logo o jogo de sinais. Aqui tem menos com mais. Menos. Coloca logo lá. O que é que sobrou em cima? 1 vezes 2. Então, em cima, 2. E embaixo, 1 vezes 3. 3. Agora, vamos à parte literal, gente. Vamos lá. X. Vou marcar o X em cada monômio. Vamos lá. Então, 6 com 2, x 8. E o Y agora, vou marcar de amarelo. Aí, vai ficar 2 com 5, né? Então, o Y elevado à 7ª potência. Terminamos. Bem fácil, não tem dificuldade não. Só lembrando que a gente vai somar os expoentes na parte literal. E os números a gente multiplica normalmente. Vamos ver a divisão agora? Bom, a divisão se parece muito com a multiplicação, tá? Para dividir 2 ou mais monômios é preciso efetuar também 2 passos, que são os mesmos passos da multiplicação. Só que agora a gente vai dividir, né, a parte numérica e vai dividir também as partes literais, né, obedecendo as regras em cima de sinais e embaixo da potenciação. Bom, primeiro exemplo, eu tenho aqui, vamos marcar os coeficientes para ficar mais fácil, tá? Pronto, 30 dividido por 5, 6, mais com menos, menos. Então, vamos colocar menos 6. Agora, vamos marcar as letras iguais, o X. Pronto, olha só, gente, aqui eu tenho o expoente 3 e aqui eu tenho 3. Vou subtrair 3 menos 3, 0. E agora, Ivoneide, se deu 0, você não vai precisar colocar essa letra no resultado. Aí, eu vou para a próxima. Vamos marcar agora o Y em cada uma. Então, eu tenho aqui 6 menos 2. Então, o Y elevado a 4. Então, terminamos essa daí. Vamos ver mais um? Bora lá. Aqui eu tenho, vamos marcar. Fica melhor, né? Olha, primeiro jogo de sinais. Menos com menos, mais. 18 dividido por 6, 3. Então, vai ficar mais 3, que eu não preciso colocar o mais. Oi, Ivoneide, se eu colocar o mais, não tem problema, gente. Eu já falei, né? Pronto, agora vamos marcar a letra em cada monômio. Tá lá? x4, x2. Então, 4 menos 2, 2. Então, ficou 3x elevado ao quadrado. Então, gente, é bem simples, tá? A multiplicação e divisão, elas se parecem, né? Só que na multiplicação, a gente soma os expoentes das letras e na divisão a gente subtrai, tá? E com os coeficientes, a gente procede com a conta normalmente, respeitando os jogos, né? A regrinha dos sinais. Bom, continuando ainda operações com monômios, temos a potenciação, né? Que é uma multiplicação de fatores iguais. Mas como é que a gente faz aqui? Para elevar um monômio a um expoente, é necessário elevar todos os seus fatores, ou seja, elevar o coeficiente e elevar a parte literal, tá? A esse expoente. Então, vamos ver. Então, eu tenho aqui menos 2, x ao quadrado, y ao cubo,
Tudo isso elevado à quarta potência. Então, primeiro eu vou elevar o coeficiente. Então, menos 2. Lembra lá, gente, negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16, né? Então, aqui 16, positivo, porque o expoente é par. Agora, com a letra, como é que eu faço? Aí a gente tem que lembrar da regra de potenciação, né? Que é, ó, 2 expoentes, a gente multiplica. 2 vezes 4, 8, vai ficar x, 8. Então, na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai e na potência de potência a gente multiplica, tá certo? Então, 2 vezes 4, 8. X elevado a 8 e 3 vezes 4, 12. Então, y elevado a 12. Terminamos. Exemplo B. Agora eu coloquei aqui dentro do parênteses um valor negativo, tá? E coloquei um expoente ímpar. Então, lembrando, se é negativo e o expoente for ímpar, ele continua negativo, então vai dar negativo. Agora, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125, né? Negativo porque o expoente é ímpar. Agora, vamos aos expoentes. Então, eu tenho aqui um x, vou marcar o x para ficar mais fácil. 1 vezes 3, 3, x elevado a 3. E 4 vezes 3, 12, y elevado a 12. Pronto, finalizamos. Então, gente, é bem simples, tá? Esse conteúdo de monômios, ele é muito importante, porque ele é um pré-requisito para o capítulo 5, onde a gente vai trabalhar polinômios. O nome já diz, polinômios, muitos monômios. Então, eu preciso bem entender as operações com monômios para entender polinômios, sem problema nenhum, tá? Então, é isso aí. Bom, pessoal, finalizamos o estudo do capítulo 4. Agora é hora de quê? De praticar. Pega o módulo, vamos lá, material na mão. Vamos praticar. Que páginas eu quero? Eu quero lá no módulo de vocês as páginas. Anota aí, tá? 103, 104 e 105, tá? Lembrem-se da responsabilidade de cada um de vocês, tá? É importante fazer as atividades, que é a partir delas que a gente garante uma boa aprendizagem, tá? Bom, pessoal, tá aí, né, um carinho enorme por vocês, tá? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Bye!